Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Murilo Versuti Dias, eu sou professor do Departamento de Ecologia aqui da Universidade de Brasília e hoje eu vim aqui para falar com vocês sobre peixes de água doce. Bom, eu sou formado em Ciências Biológicas, eu sou um biólogo de formação. O sonho de todo biólogo é conhecer um lugar super rico, super biodiverso, e a Amazônia é o principal no mundo. Então, acho que é um bioma que atira muita atenção das pessoas e é uma vontade natural dos biólogos de conhecer a Amazônia, de ir para lá. Durante o meu mestrado, eu fiz um estudo em uma área de madeireira, numa área de exploração madeireira, e por essa área tinha vários locais onde ninguém nunca antes tinha passado. Então, eu fui para lá com o objetivo de estudar os impactos que essa atividade econômica tinha na fauna de peixes nos riachos. Vocês aí sentados em carteira, vocês precisam de madeira. Mas como é que essa cadeira chega? Como é que essa carteira chega até vocês? Existem empresas que extraem madeira e que processam essa madeira e vendem para as pessoas que fazem móveis. E a partir dessa madeira, vocês conseguem ter a cadeira aí na sala de aula de vocês. Então essas empresas, elas são chamadas de madeireiras, são as empresas que extraem a madeira da floresta. Uma prática comum dessas empresas, pelo menos na maior parte delas, é tirar toda a madeira que tem disponível em uma árvore. Então a gente fala que é um corte raso, eles cortam toda a madeira que existem e deixam aquela terra completamente nu, sem vegetação nenhuma. Agora, no meu mestrado, eu fui analisar uma proposta de uma empresa, de uma madeireira, um pouco inovadora. Inovadora no sentido de elas não faziam corte raso, elas não retiravam todas as madeiras, elas tiravam 1 ou 2 toras por hectare. Então, o tipo de retirada que eles faziam era uma retirada muito mais leve, eles deixavam a vegetação em pé e retiravam somente aquelas madeiras que interessavam, para garantir que as outras árvores, que as outras plantas crescessem e nos próximos 50, 60 anos eles pudessem novamente retirar a madeira. Então, eu fui analisar esse tipo de estratégia, a gente chama de manejo florestal, qual era o impacto desse manejo florestal na fauna de peixes nos riachos de água doce. Pensando nessa história de manejo florestal, de madeira e de riachos, qual a ligação entre esses dois? É importante falar dessa ligação porque isso está muito associado à mata ripária. Todo mundo sabe que aquela vegetação marginal que fica na beirada de rios e córregos é chamada de mata ripária, ou a gente chama de APP, que é uma área de preservação permanente. Essa mata ripária ela é muito importante para fornecer material e substrato para os riachos. Então, por exemplo, todas aquelas folhas, galhos, frutos que caem dentro dos corpos d'água, elas servem de base para a vida aquática. Então, por exemplo, se vocês forem em qualquer riacho, vocês vão ver que tem muita folha dentro do riacho. Essa folha, esse conjunto de folha, a gente chama de folhiço. Esse folhiço é muito importante para a fauna de peixe. Você tem espécies que vivem especificamente dentro desses folhiços. Temos alguns bagres que vivem dentro desse folhiço. A gente também tem raízes dentro dos riachos. Tem vários peixes, tuviras, por exemplo, que gostam desses ambientes de raízes. Tem ambientes de areia, onde também várias espécies que usam esse ambiente de areias, por exemplo, cascudinhos ou mocinhas. E na coluna d'água você tem piabas, lambaris que usam esse ambiente. Então, folhiço, raiz, areia, coluna d'água, todos esses são diferentes microhábitats que a gente chama. São pequenos locais onde as espécies utilizam durante a sua vida. Bom, o manejo florestal, se você altera a estrutura da floresta, tudo que acontece na bacia de drenagem de um rio influencia dentro do corpo d'água, dentro do rio e dentro do riacho. Então, se você fizer um corte raso, por exemplo, na mata ripária, toda essa matéria orgânica, esse folhiço, areia, tudo ele vai cair dentro do corpo d'água e vai encher o riacho de folha. Você vai soterrar areia, você vai soterrar raízes e você vai deixar o riacho totalmente coberto de folhas. Isso vai mudar a estrutura do ambiente, isso vai mudar os microhábitats dentro do riacho. E obviamente os peixes que gostarem mais de folhiço, mais de folhas, eles vão passar a dominar naquele local porque a quantidade de folhas aumentou muito. No caso do manejo florestal, as modificações dentro do riacho, no caso do meu estudo da madeireira em Manaus, a estrutura do microhabitat dentro do riacho ela ficou muito parecida. Eu medi a temperatura da água, medi a quantidade de folhiço, a quantidade de raiz, a quantidade de tronco dentro dos riachos e a quantidade era muito parecida em áreas manejadas e em áreas íntegras, onde não tinha nenhum tipo de manejo.
os peixes que estavam dentro dos riachos, eles não foram muito afetados por essa modificação. Essa modificação ela foi maior do que em áreas íntegras, do que em áreas nativas ou controle. Mas essas diferenças elas foram tão pequenas, tão sutis, que a fauna de peixes não foi modificada intensamente. E o mais interessante é que parecia que no começo, assim que a madeireira entrava nas áreas e fazia atividade, retirava as toras, esse impacto ele aparecia. A fauna de peixes ficava um pouquinho diferente, mas ao longo do tempo, 3, 4, 5 anos, essa diferença ela diminuía muito e ficava muito mais parecida com as áreas que não tinham sido manejadas. Então, por isso, o impacto do manejo na fauna de peixe foi muito pequeno, o que indica ainda a possibilidade de utilizar essas técnicas de manejo para a extração de madeira de forma que preserve o corpo d'água e principalmente a fauna de peixes de água doce. Isso é muito bom do ponto de vista da sustentabilidade, porque indica que essa técnica de manejo ela pode ser aplicada com impactos muito menores à biodiversidade do que uma técnica de corte raso. E daí a importância da gente estudar e desenvolver técnicas de manejo cada vez melhores. Fala pessoal, gostaram? Então inscreva-se no nosso canal e aperta nesse like. Deixe aqui nos comentários suas perguntas, dúvidas, escreva o que você mais gostou e dê sugestões para os próximos vídeos. E se você quiser ficar ainda mais por dentro do que rola no mundo da ciência, é só seguir o Conexão Científica nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Faça parte dessa história. Aqui no Conexão Científica nós fazemos mais do que divulgar, nós tornamos a ciência popular.